Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meoraita. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre a menorá. Esta que está aqui é uma Hanukkah. Também pode ser chamada de menorá, mas nós vamos falar da menorá do templo sagrado, com a qual aconteceu o grande milagre de Hanukkah. A menorá tinha 7 braços. E, aliás, este é um dos motivos pelo qual os nossos sábios estipularam que Hanukkah são 8 dias e se acende uma Hanukkah com 8 braços. Porque é proibido fazer réplica de qualquer utensílio utilizado no templo para uso próprio. Uma Hanukkah de 7 braços é terminantemente proibido se fazer. Hanukkah tendo 8 dias, temos uma Hanukkah que tem 8 braços. Há uma antiga discussão qual era exatamente o formato da menorá do templo sagrado. A Torá, quando fala sobre como fazer a menorá, não dá este detalhe, porque na realidade não faz diferença. Das duas formas, estaria kasher a menorá. Mas há duas opiniões. Há aqueles que dizem que os braços eram na diagonal, mas eram em linha reta. E há aqueles que dizem que os braços eram curvos como meia-lua. Assim ou assim, seria kasher. A Torá dá detalhes de quando a menorá é feita de ouro, que é o preferencial, precisa ter alguns adornos. Tem flores, tem botões e tem cálices. Era mitzvah todos os dias no templo se acender a menorá ao entardecer. Quanto óleo precisava ter na menorá? Óleo suficiente para que ela arda durante a noite inteira, as noites de inverno, que são as noites mais compridas. Nossos sábios dizem que cada copo da menorá precisava de meio log de óleo por noite do inverno. Meio log seria aproximadamente uns 200 ml. Ou seja, para a menorá inteira precisamos de aproximadamente 1,5 litro de azeite de oliva extra virgem para cada noite. Na época do segundo templo sagrado, aproximadamente 2150 anos atrás, os helenistas conquistaram o templo das mãos dos judeus. Não o destruíram, mas conquistaram. E lá fizeram todos os tipos de promiscuidades e idolatria. Quando os Hashmonaim se levantaram contra e conseguiram, graças ao bom Deus, reconquistar o templo, vieram para poder reinaugurar e reiniciar o trabalho e o serviço no templo. E assim, foram começar por acender a menorá. Mas não havia menorá. Os gregos roubaram a menorá. Era de ouro. Como fazer uma menorá tão rápido? Os Hashmonaim pegaram as próprias lanças que usavam na guerra e com ela montaram rapidamente uma menorá. Então, esta menorá acesa no milagre de Hanukkah certamente tinha os braços retos na diagonal. Procuraram por todo o templo óleo puro para ser usado para acender a menorá. E só encontraram um único pote. Não diria um potinho, como se costuma dizer, porque acho que 1,5 litro de óleo não é exatamente um potinho. Mas este 1,5 litro daria apenas por uma noite. E Deus fez um milagre que este óleo de 1,5 litro para uma noite durou por 8 dias. Na realidade é incrível. O milagre não é somente que durou 8 dias. O primeiro dia também.
O fato de ter durado uma noite era o óleo suficiente para uma noite, mas durou ainda o dia seguinte até o entardecer, ainda acesa. O milagre que aconteceu durante os dias de Hanukkah acontecia todos os dias no templo, em, digamos, miniatura. Todos os dias, ao entardecer, o Kohen preparava a menorá para acender para a próxima noite. Uma das velas estava sempre acesa, chamada Ner Ma'aravi, a vela do oeste. Esta estava sempre acesa, ela durava sempre 24 horas. Óleo que se colocava por 12 horas, por uma noite, mas ardia 24 horas. E é dela que o Kohen acendia novamente as velas do dia seguinte. Para deixar bem claro, no templo se acendia as 7 velas todos os dias. Como falamos antes, é proibido se fazer uma menorá de 7 braços para uso próprio. Há uma menorá que muitos de vocês devem conhecer, que fica na cidade velha de Jerusalém, no caminho para o Kotel. É uma menorá que foi feita pelo Machon HaMikdash, Instituto do Mikdash, Instituto do Templo, com o propósito de ser usada no terceiro templo que seja construído muito em breve. Esta menorá não tem nenhuma proibição, ela foi feita para o uso do templo. Ela foi feita com todos os detalhes, conforme a Torá nos ordena. Qual é o conceito que está por trás da menorá? Logicamente que o número 7 já nos lembra os 7 dias da semana. Os 7 dias da criação do mundo. E eles estão de fato representados ali. Assim também como as 7 sefirot estão representadas nos braços da menorá. Mas a menorá representa a árvore da vida. É como se fosse uma árvore da vida dentro do templo. É uma árvore que começa nas suas fundações, vai subindo e tendo vários adornos. Adornos que todos eles juntos, na realidade, formam uma flor completa. Os adornos que tinha na menorá eram perach, a flor, que representa as pétalas da flor. O kaftor, o botão, que representa o pistilo da flor, onde fica a semente. O gavia é o cálice da flor. E finalmente, no topo da menorá, o copo com óleo e um pavio. Um pavio que representa o filamento, onde está o fertilizante, o pólen. Todos os braços da menorá saem do braço central e as chamas na parte de cima ficavam sempre apontadas para a chama central. Esta é a árvore do Espírito Divino. Tudo vem de Deus e deve retornar a Deus. Cada um desses itens representa uma série de midot, uma série de virtudes que o homem deve desenvolver. Começam de Deus, o homem desenvolve e retorna isto em direção a Deus. Como diz o profeta Isaías, Yeshayahu, capítulo 11, versículo 2, Venacha alav ruach Hashem, e pairará sobre ele o Espírito de Deus. Ruach chokhmah uvinah, o Espírito de sabedoria e compreensão. Ruach etzah ugvurah, um Espírito de conselho e força. Ruach da'at veirat Hashem, um Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Estes são os itens que devem ser desenvolvidos, são 6 itens, que devem ser desenvolvidos convergindo para o Ruach Hashem, o Espírito Divino. A árvore da vida começa de uma forma simples. Primeiro lugar, com uma base sólida. Em seguida, uma florzinha, onde as coisas começam a se desenvolver na criança.
Depois disso, na juventude, a criança deve desenvolver, em primeiro lugar, com um cálice, absorvendo o estudo da Torá e desenvolvendo ele lá dentro da flor, no botão, no pistilo, com as pétalas, e assim subindo até que finalmente isto tudo se armazena nos pistilos, se armazena nos kaftorim, nos botões, e se divide e se ramifica em braços. Braços onde a pessoa vai desenvolver cada um destes temas individualmente, subindo até lá em cima na flor, que deve gerar frutos. E estes frutos devem convergir e se direcionar para a vela central, o Ruach Hashem, o Espírito Divino. Quando acender as velas de Hanukkah, lembre-se que nós somos velas. Nós somos chamas acesas por Deus. E devemos iluminar o nosso mundo com os ensinamentos de Deus. Temos que conduzir as nossas vidas segundo a chama que Deus plantou dentro de nós. E desta forma, seguir os princípios da Menorá, a árvore da vida, a árvore que se desenvolve sempre inspirada em Deus, sempre em direção a Deus, e a única forma que nós temos de iluminar de fato o mundo em que vivemos. Hanukkah Sameach! Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Compartilhem com seus colegas e um forte abraço diretamente de Jerusalém.